Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo no canal. Vocês estão olhando para o Lenda em Movimento. Este é um canal de investimentos onde falamos basicamente sobre ações. Estamos aqui para avaliar mais uma empresa institucional. Na verdade, estamos querendo avaliar uma apresentação institucional. Depois nós vamos avaliar os desempenhos do primeiro trimestre deste ano de 2025 e hoje, de forma específica, nós iremos falar sobre uma empresa que, de certa forma, me surpreendeu. Estou falando de uma empresa, que tem um perfil parecido com uma empresa que nós avaliamos anteriormente aqui no canal, mas que nós, por uma decisão de investimento, ficamos de fora. E, deixa eu já, compartilhar aqui a tela do meu computador. Estamos aqui no Fundamentei. Fundamentei, para quem não sabe, é o, o canal onde nós avaliamos as empresas que nós gostamos. É por aqui que nós avaliamos um pouco do consolidado do resultado. É um site que eu gosto muito para avaliar o, o desempenho, principalmente histórico, da empresa com relação aos seus principais indicadores financeiros. Não é um site muito interessante para você avaliar o negócio da empresa, mas é para isso que nós estamos aqui, porque eu avalio bastante o negócio da empresa e depois faço um compilado de todas as informações financeiras no vídeo seguinte da empresa, que é a apresentação institucional, a apresentação do primeiro trimestre de 2025. Bom, eu estive em São Paulo na semana passada e eu fiquei bem interessado na Sabesp. Sabesp é uma empresa de saneamento básico do estado de São Paulo. Eu sou de Minas Gerais, então aqui, na verdade, em Minas, quem cuida de saneamento básico é a Copasa, pelo que eu entendo, e a empresa até explica isso um pouco. Todo mundo tem, é, todo estado tem uma companhia de saneamento básico, algumas controladas principalmente pelo governo, né, pelo estado, né. É, mas aqui, por exemplo, o free float está até interessante já, né? Free float de 50%, somente a ações ordinárias. Então, talvez a gente pode olhar para essa empresa em outra oportunidade, mas estive em São Paulo e você sabe como é que é São Paulo, né? São Paulo, um estado que tem uma relevância não somente no PIB, mas na quantidade de pessoas absurda. Uma empresa de saneamento básico em São Paulo deve fazer bastante sucesso. E eu falei, por que não avaliar essa empresa? E vocês vão ver que essa empresa tem um diferencial sobre outras companhias de saneamento básico no Brasil. E esse destaque, ela é muito relevante para o investidor que gosta de governança, de estruturas de capital, né, também, que leva isso em conta na hora de investir, além, é claro, de seus números, do seu desempenho financeiro. Então, sem mais delongas, vamos para o site de RI da empresa. O meu objetivo com vocês hoje é avaliar, aqui dentro do central de resultados, não, mas na verdade aqui em apresentações, a apresentação institucional, que está bem fresquinha, inclusive, 25 de junho. Hoje, eu não sei que dia que é hoje, mas eu imagino que hoje seja dia 16 de julho. Então a apresentação é bem recente, né? Já acho que ela tá no Zoom aqui, padrão para vocês, tá? Então, sem mais delongas, vamos para a apresentação institucional. Depois desses quase 4 minutos eh, de introdução aqui. Bom, então você sabe muito bem quem é a Sabesp, agora, né, que eu também dei uma explicada. Bom, a Sabesp, ela é uma das maiores empresas de água e esgoto do mundo e a principal prestadora de serviços de saneamento do Brasil. Então, uma coisa que eu não gostei muito dos slides da Sabesp é que eles são carregados de texto, carregados, de detalhes. Mas, é importante ter também, porque, né, mas não é uma coisa que eu imagino que vocês devem ficar lendo para uma informação enquanto eu estou lendo outra. Isso não é interessante. Mas deixa primeiro, vamos olhar, ao invés, claro, né, isso daqui é a visão geral, né. O estado de São Paulo é o principal estado em termos de PIB,
né, sobre concessões de longo prazo. Ela trata, gerencia água e coleta e tratamento, de esgoto em aproximadamente 375 municípios. Não sei quantos municípios tem São Paulo, mas vamos ver aqui quantos municípios tem esse. Vamos ver aqui. São 645, então, certamente é uma empresa que tem espaço para crescer. Então, esses 375 municípios, ela pode ir, adiante com esses municípios que vão ter a cobertura da Sabesp daí em diante, né, e ela tem um plano para isso, né. Hã, Foi feita uma privatização, isso é muito interessante, cara, porque nós vimos lá na Sanepar, por exemplo, na Companhia de Saneamento do Paraná, que o Estado tem lá uma estrutura de controle possessiva da empresa Community, e aqui a Sabesp com apenas as ações ordinárias, e uma nova gestão assumiu a partir de outubro de 2024, que é, é bem recente isso. E isso eleva os padrões de governança da Sabesp e estabelece seu novo modelo contratual, e isso impulsiona o crescimento da receita e sustenta as iniciativas de otimização de desempenho. Então, o plano que ela está desenhando daqui a 6, 7 anos é um plano bem ousado de crescimento, e eu acredito que vão ser capazes de implementar esse plano em ação. Bom, e aqui, né, eles vão explicar um pouquinho mais disso aqui lá na frente, mas é até irônico falar isso, mas o país, o Brasil, ele experimentou de um desenvolvimento humano, digamos assim. Você pegar os índices de desenvolvimento humano aqui no Brasil na década de 90 e comparar com o de agora vão estar muito melhores, mas o saneamento não acompanhou ao mesmo passo esse crescimento de índice de desenvolvimento humano. E aí, a Sabesp explica que quer, inclusive, diminuir essa lacuna de saneamento que tem entre, a população aqui que é coberta, de saneamento. Então, explicando para vocês como é que funciona, mais ou menos, bom, uma empresa de saneamento básico é bem tranquilo de entender como é que ela funciona. Primeiro você tem que entender que ela tem um volume total produzido de água. O que que é isso? Ela capta água, ela retira água de manancial, de rio, de represa, de poço, qualquer água que ela vê pela frente, ela vai captar essa água, ela vai tratar essa água para tornar essa água potável. Então, eh aqui nós estamos aqui, dentro desse item aqui, né, e aí ela vai fazer os tratamentos para que o humano consiga consumir essa água, né, não é da água doce que você pode pegar aí e já beber. Precisa ter um certo tratamento em cima disso. E aí, você distribui a água, e aí, através dos canos, de toda aquela estrutura por baixo da cidade, você leva a água até as pessoas, até os comércios, até as indústrias. Lembrando que quem gasta mais água aqui no Brasil, isso concomitante eh, ao à energia elétrica, não são os consumidores pessoas físicas, né. Apesar de ter todo aquele apelo de: "Nossa, eh, você precisa economizar água, economizar energia". Bom, quem gasta mais água e mais energia são os comércios, são as indústrias. Especialmente a água no Brasil é gasta, a maior porcentagem é para irrigação de plantações. Então, tem esse contexto também aqui dentro do estado de São Paulo, imagino, mas aqui é mais voltado para indústria, comércio, para levar a água para casa, né. Bom, e o que que ela faz? Ela coleta também o esgoto. Então, ela pega a água que sai de pias, de vasos sanitários, de ralos, e ela trata esse esgoto. Então, esse esgoto, antes de devolver para o meio ambiente, ela trata para evitar poluição e doenças. Então vocês notem que existe uma diferença, sim, entre o volume de água que ela produz, que ela entrega, para o volume total tratado. E essa é uma diferença que não pode
vai existir, eu imagino, entre todas as companhias de saneamento básico, mas é uma diferença que as empresas tendem a querer diminuir, porque isso trata sobre sustentabilidade do meio ambiente, né. E aí, eh olha só quanta água é produzida, né. Então, em um ano, a Sabesp tratou e colocou à disposição da população 3,2 bilhões de metros cúbicos de água. Isso mostra o tamanho da operação da empresa, então a empresa tem uma gestão incrível de água, de volume de água produzido, e ela consegue produzir e tratar esse esgoto também, antes de devolver para a natureza. Claro, nem todo esse esgoto gerado, o esgoto gerado pela Sabesp é tratado, mas, mostra que a empresa tem um alcance interessante em cima já das operações que ela entrega, e ainda falta para tratar o esgoto, né. E esse 24,8 milhões de economias é o termo técnico usado para cada unidade de consumo. Então pode ser uma casa, um apartamento, comércio, são os clientes da Sabesp, né, no final das contas. Então, eh, já em um slide nós temos essa riqueza de detalhes aqui, então nós vemos que ela tem aqui uma taxa de cobertura em relação ao Brasil de 84%, em São Paulo 95% e 90% de esgoto, né. Eh, que já é um índice de cobertura bem interessante, né, bem bom. Eh, 50,3 milhões de PIB per capita, né, 44 milhões de residentes, né, então se a empresa atende 24 e tem 44 residentes, então existe uma lacuna ainda para entregar, né. E 65% do setor de serviços do Brasil, né, então tá dentro de São Paulo. E aí que tem a receita, né, receita líquida monstruosa de 22 bilhões. Deve ser uma das maiores empresas de saneamento do mundo, né. Hã, um EBITDA ajustado de 11,8 bilhões e uma dívida líquida de 1,7 vezes apenas. Então, aqui ó, serve com 63% da população urbana, 58% dos municípios do estado de São Paulo. Então, tem para onde crescer a companhia, nesse caso, e, ela representa 30% do total de investimentos em saneamento realizados no Brasil. Então, que é um número bem alto já, né. Bom, então, o que que aconteceu? A empresa, depois de ter esse episódio de privatização, a empresa passou a ter novas metas. Então antes ela tinha uma cobertura hídrica de 98% e agora ela quer ter 99%. Ela quer ter uma coleta de esgoto de 93%, tinha e agora quer ter 99%, e quer tratar o esgoto de 85% para 99%. Então são metas ousadas, né. Então, aqui os detalhes, né, dos números, né. Através coleta de esgoto de 24 milhões de pessoas, com uma rede de 63 mil quilômetros, né, de de tubos, né, tratamento de esgoto, 85% cobertura total do tratamento, né. Bom, então, são essas metas, né. Então, ela vai ter aí uma concessão de longo prazo para o estado de São Paulo, e as receitas de tarifas são cobradas diretamente dos consumidores residenciais, comerciais e industriais. Então, você cobra direto, você não passa esse dinheiro em outro lugar. Isso garante um fluxo de caixa estável com baixa elasticidade de demanda. Então não tem como, se o cara começa a pagar a água dele, ele não vai ter como cortar, ele não vai querer que corta, vai querer que sempre usa, e o reajuste de tarifa vai ser, eh, em um prazo menor para a empresa, mas imagino que o reajuste mais tranquilo também. Bom, então ela continua falando sobre a privatização, sobre como funcionou. Então, o que que funcionou? Esse processo novo de privatização durou 8 meses. E aí, 371 municípios aderiram. A Equatorial Energia, que é líder em serviços públicos, Equatorial, se não me engano, é uma empresa de energia, e deixa eu confirmar aqui, mas eu acho que é isso mesmo. Equatorial, ela é 11ª no ranking, uma empresa de distribuição de energia, né. Tem o É uma empresa, na verdade, até ela não é ela é líder em serviços públicos, né, mas
É uma empresa que não tem o governo, assim, controlando, eh diretamente. E aí, ela ela pegou 15% de participação em uma oferta secundária, os outros 17% foram vendidos no mercado. E isso reduziu a participação acionária do estado de São Paulo de 50 para 18%. Isso gera 14 bilhões de investimento em receitas, né. Então voltando aqui para a Sabesp, vocês podem ver aqui, ó, que, o estado a Secretaria do Estado de São Paulo tem 18% das ONs, enquanto antes era 50% e a Equatorial ficou aqui com 15%. Tem a BlackRock Inc. aqui com 5% também. Então assim, foi uma mudança estrutural, assim, relevante pra estrutura de capital da empresa, né. E isso aqui para quem gosta de privatizações, isso aqui é uma ótima notícia, então o governo tem menos interferência. Aqui é um caminho para a empresa se tornar algo como Banco do Brasil, pois, tem uma participação ainda tem uma participação sim do governo, tal, você não pode ignorar isso de forma completa, mas, em uma empresa de saneamento, foi o que muitas pessoas me escreveram quando eu, fiz a análise de Sanepar, né. Você tem um histórico gigantesco aí, mesmo com o governo envolvido, você não vai se envolver? Não vou me envolver, porque é muito controle, né. E a empresa tá me dando um recado claro de que ela não me quer ter como sócio. Aqui em Sabesp acontece o contrário, eu tenho 53% de free float, aqui ó, 61% de free float e, somente ações ordinárias, e o estado de São Paulo tem 18%, então é algo muito mais suportável que Sanepar. Então, aconteceu esse movimento, e aí, esses acionistas de referência não podem vender ações da Sabesp adquiridas na oferta até 2029. Ela se tornou a primeira empresa brasileira privada exclusivamente de saneamento listada em bolsa. Então, claro, existem outras empresas de bolsa listadas na bolsa, exceto, exemplo, Copasa e Sanepar, e a Sabesp foi a primeira privada, né, listada aí na bolsa de saneamento no Brasil. E aí, ela quer antecipar a universalização do saneamento de 2033 para 2029. Então parece que rolou algum projeto do governo, eu imagino, que estipulava que em 2033 o Brasil tem que estar saneado, tem que estar resolvido com essa questão, mas ela quer antecipar isso lá em São Paulo para 2029. Então, aqui mostra um pouquinho o desenho de como era antes da privatização e após a privatização, ficou claro isso aqui já. E aí, inclusive ela foi para fora, né, então ela teve aqui um investimento de fora do país com BDR, né. Então, ela tá listada com através de ADR, né, ou BDR, ADR, né, na verdade, né, lá na bolsa de Nova York. Então, é interessante isso. Bom, aí ela passa um pouquinho pra visão do setor. Como é que é o setor? Como eu falei para vocês que ela ia abordar isso, olha só, desses países aqui da América Latina, o Brasil é o que tem o melhor índice de desenvolvimento humano. À frente, inclusive, da Colômbia. À frente não, né, a Colômbia tem até mais aqui, né. Mais à frente da Bolívia, da Nicarágua, o Paraguai tem um pouquinho maior também, mas notem que 0,7% é é investimento público médio em água e esgoto, em relação ao PIB nos últimos 15 anos. Então a Bolívia investiu muito mais, tem um índice menor de desenvolvimento do que o Brasil. Então, eh, essas essa falta de investimento no no setor causa uma estatística alarmante, né. São 32 milhões de pessoas que não são atendidas por serviço de água, 90 milhões de pessoas sem coleta de esgoto, que representa 42% da população total, 38% de perdas em distribuição total de água. Então, doenças transmitidas pela água causam milhares de hospitalizações todos os anos. Então, se você não tem um bom esgoto, você acaba sobrecarregando o seu sistema de saúde, porque as pessoas, eh, esses 32 milhões de pessoas, esses 15% da população, eles não conseguem ter uma água tratada dentro de sua casa, chegando, e aí elas acabam indo para outros meios, e aí ela acaba pegando alguma doença relacionada à água. Então, essa é uma estatística de fato
alarmante, né. Aqui no Centro-Sul é onde nós teremos os melhores índices de água e esgoto, né, mas quando você sobe para o norte fica, assim, alarmante de verdade, né. 14% de esgoto aqui no norte e 31% no nordeste é uma porcentagem muito baixa. Então, nem todo mundo tem acesso ao esgoto aqui ainda, né. O A coleta de esgoto aqui ainda é um assunto muito, que precisa muito ser resolvido em todos os estados, eh, né, aqui já está um pouco mais resolvido, mas ainda precisa resolver a lacuna, né, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, né, no sul. Então assim, eh, isso é bem alarmante, de verdade. E aí teve esse marco regulatório, igual eu tô explicando para vocês, parece que rolou uma lei em 2021 que traz o novo marco regulatório para as companhias de saneamento aqui no Brasil. Então, mostra um pouco de histórico aqui, né, que não nos interessa tanto, mas a ideia com esse marco é aumentar a cobertura de água tratada, eles querem melhorar a eficiência operacional, eles querem, aumentar a porcentagem de domicílios conectados à rede de esgoto, isso é importante, né, e aumento no tratamento de esgoto coletado. Então, não é só coletar o esgoto, eles querem tratar o esgoto também. Então, a Sabesp está vindo com um investimento médio no setor de saneamento que vai alcançar 81 milhões para alcançar 81 bilhões, na verdade, né, para alcançar a universalização lá em 2033. E aí, eh a meta é sair de 84% para 99% em 2033 e aqui, o tratamento de esgoto sai de 55 para 93. São metas muito ousadas mesmo, né. E aí, esse novo contrato da Sabesp antecipa as metas de universalização, que nós estamos vendo aqui, de 2033 para 2029. E a Sabesp já anunciou Capex ousados, 60 bilhões em Capex entre 24 e 29, mais do que dobrando sua média anual entre 2018 e 23. Então, a empresa vai vir com um investimento pesado para fazer isso acontecer e ela vai fazer isso acontecer primeiro. Então, é, ela tem essa urgência, até porque ela agora está privada, então imagino que os caras estão pisando o pé no acelerador mesmo com os investimentos, porque elas querem alcançar esse marco aqui primeiro lá em São Paulo, né. E é o mal de São Paulino, né, de paulista, né, eles querem alcançar tudo primeiro. E aí visão geral do negócio. Bom, aqui são os destaques, né, ela é a maior empresa de saneamento do Brasil, não tem como, né, ela tá num lugar muito estratégico, ela tem um modelo de negócio e regulamento previsível, né, com certeza. Esse aqui é a característica do setor, né, um setor perene, sabe que vai ter receita todo ano, vai ter um aumento pequeno, mas vai ter, né, e por aí vai. Tem um plano de expansão de capacidade e várias oportunidades de otimização à frente, isso é verdade, com as metas de universalização. Isso ficou mais claro para a companhia depois que ela foi privatizada. Os caras estão correndo atrás disso, é uma meta que envolve especialmente distribuição de dividendos, nós vamos ver isso lá na frente. Bom, os nossos padrões de governança, né, então isso é muito bom. Então, elevou o nível de governança. É o que eu falei para vocês. A Sanepar tem bons números também. Não tem números ruins, mas a questão da governança pesou muito. Aqui na Sabesp ela tem bons números, a gente vai ver isso um pouquinho na segunda parte do vídeo, mas ela também tem boa governança agora, e isso, atrai o investidor, querendo ou não, já vai me atrair mais e certamente, tá, vocês estão vendo aqui a prestação institucional, uma prestação institucional bem mais apresentável, bem mais organizada, né, então, não tenho o que falar, não tenho o que comparar com respeito a essas coisas, a Sabesp tá um nível acima, né. E aí, essas iniciativas de sustentabilidade, né, são aquelas coisas de ESG que vocês já sabem. Bom, então, eh, ela explica que a Sabesp é uma das maiores empresas de saneamento do mundo, é o quarto lugar em companhias de água e esgoto no mundo em receita líquida. Muito interessante, né, eu não sei quem é a primeira, mas certamente é bem grande isso aqui, 22 bilhões de receita líquida, 28 milhões de população servida e um valor de mercado de 78 bilhões, de reais. Bom, então, eh, aqui em água, né, unidades ativas, ó, de 10 para 13,
O esgoto saiu de 9 para 11, água mais esgoto de 3 para 4,8. Então, é uma empresa que consegue fazer aumentar os seus números, vai aumentar seus números de forma um pouquinho mais lenta, mas vai aumentar. E essas novas metas, né? eh, Essas novas metas aqui são bem interessantes. E já tem algumas plantas aqui, né? Barueri, ABC, Parque Novo Mundo, São Miguel, Suzano. Então, são parques de distribuição de tratamento de esgoto que vão aumentar aí de, as metas de universalização da companhia, né? Então, eh, certamente é uma empresa que tem aí uma certa vantagem competitiva por estar num lugar que tem muita gente, que é São Paulo. Bom, aqui eles explicam um pouco de como funcionou a questão da mudança regulatória. Eh, Para entender isso daqui, basta entender que, agora, existe uma revisão dos ciclos tarifários que vão acontecer de forma anual, e depois de 2033 vai acontecer a cada 5 anos. Então, vai ser sempre revisto essas coisas, né, mas não é uma coisa assim que, nossa, preocupante demais. É bem tranquilo, assim. Aqui o plano sólido, né, então, a empresa anuncia uma expansão operacional já nos próximos anos, vai aumentar o CAPEX. Aqui ela explica um pouco como ela vai dividir esse CAPEX, né? Então, a maior parte vai para a expansão. Então, ela quer muito cumprir as metas de universalização do contrato de concessão. Ela vai priorizar os investimentos seguindo metas anuais, eh, foco nas principais áreas urbanas e as áreas rurais a partir de 2027. Depois ela quer eficiência, né, então ela quer ter uma produtividade boa, quer reduzir custos, por aí vai. Ela quer uma renovação, né, então vai ter uma manutenção no que ela já tem, né, então por isso aqui é interessante também. E o indireto, né, investimento em estrutura de suporte com sistemas de TI. Bom, então, pô, uma empresa que vai aumentar seu investimento, isso é claro, né. Aquela detalha um pouquinho mais como ela vai criar valor, né. Então ela vai ter uma gestão da dívida, vai, eh, ir atrás de grandes clientes, por aí vai. Aqui ela explica um pouquinho de como funciona a governança, né. Então, aqui aos membros do conselho, né. Então, pessoas que têm muita experiência, né, de mercado, né. E aí, eh, vai ter uma nova política de dividendos, tem aqui as golden shares, né. As golden shares do estado de São Paulo, ela tem ainda o poder de vetar alterações no nome, sede e objeto social da companhia. Eh, 30% do capital votante são o limite, né, e, eh oferta pública com prêmio de 200%. Então, são todos os critérios, os destaques da governança, né, e aqui é a diretoria, né. Então, tem mulheres aqui, né, Luciane, Ademaria, Manta, bastante mulheres, né, bem interessante isso daqui, para apoiar o crescimento da companhia. E aqui aquelas questões de sustentabilidade que nós bem sabemos, né. E vamos um pouquinho para o desempenho financeiro. Esse daqui é um pouco do nosso interesse, né. Então a receita líquida, o crescimento anual, tá vendo, ó, de 22 era 17 bilhões e agora já dá 21 bilhões. Cresceu aqui anualmente, tá crescendo um pouquinho menos, né, mas aqui, né, decresceu aqui em 2024, mas já é um crescimento bom, né, quase 2 dígitos. O EBITDA, e margem bem bons, né. O lucro líquido saiu de 3 para 5, cresceu bastante, 24% de margem líquida. O CAPEX 12 bilhões ao ano, já teve um aumento aqui, ó, no primeiro trimestre. O fluxo de caixa operacional é uma empresa que gera muito caixa, né, 7, 7 bilhões de caixas, né, 7 bilhões? 7 bilhões, 7 bilhões. E o pagamento máximo de dividendos, então a empresa tem essa meta, né. Então, esse fator U é o quanto ela vai alcançar da meta lá de 2029. Se ela estiver redondinha lá em 2029,
2027 também, né, ela já vai pagar 75% do mínimo e depois vai pagar 100%. Então vai ser uma empresa que vai ser uma vaca leiteira de dividendos nos próximos anos. Aqui a visão geral de alavancagem, né, então eles explicam que, a dívida líquida ainda não passou, assim, eh de 2 vezes, né, dividido pelo EBITDA, né, então uma gestão de dívida bem interessante aqui, nada demais. Eh, Aqui no trimestre fica um pouquinho maior, né, imagino, né, mas pelas despesas financeiras, né, mas um índice bem bom de endividamento, não é nada que a gente fique tão preocupado assim. Então, é uma empresa que gera muito caixa também, acho que é bem tranquilo isso daqui. E a composição da dívida, né, aqui a gente não vai entrar muito no detalhe, a gente vai entrar mesmo no detalhe no segundo vídeo, né, mas, maioria em título local, né, tem aqui um pouco de Caixa Econômica e BNDES, o que é bom porque são, eh, índices baixos de juros, né, hã, e aqui a amortização da dívida, né, então, bem interessante aqui. E ela vai trazer um pouco de emissão de dívida de longo prazo, vai renegociar spreads, vai ter um swap. Então, é bem padrão. Eh a gestão da dívida vai ficar um pouquinho mais pesada, porque a empresa está agora privada, né, não é o governo, tá assim em cima. Então, é bem interessante aqui. Hã, uhum, ok. Aqui é o lance do aumento tarifário, né, para controlar o aumento tarifário. Então, eh aí ele explica um pouquinho disso, né, como os principais destaques do novo modelo contratual da Sabesp, né. Então, eh, tá ok. E aí mudança de governança, né. Então aqui é aquilo que eu tô explicando do dividendo, esse fator U, né. Então, se esse fator U tiver acima de 2%, vai, eh, vai pagar aí 80% do pagamento do dividendo ou não, por aí vai, né. E é isso que nós queríamos falar sobre Sabesp. Bom, sem que falar, tá? Uma empresa que tem uma relevância muito interessante, uma empresa que tem, de fato, uma presença muito pujante em São Paulo. Gostei bastante da apresentação institucional. E aí, nós vamos para o próximo vídeo para conferir sobre a apresentação do primeiro trimestre de 2025 da empresa, tá ok? Então, muito obrigado por você que acompanha até aqui. Essa foi a apresentação institucional de Sabesp e até o próximo vídeo. Muito obrigado, se inscreva no canal, deixa o like e continue acompanhando os vídeos do canal, tá certo? Muito bom, muito obrigado e até a próxima. Valeu!